Laura parou diante da casa de 2 andares, sua silhueta gótica recortada contra o céu cinzento de outubro. O advogado havia sido claro. A propriedade estava agora em seu nome, uma herança inesperada de uma tia que mal conhecera. Tia Eleanor, a excêntrica da família, que ninguém mencionava nos jantares de domingo. O vento gélido agitou seu cabelo enquanto ela contemplava a estrutura vitoriana, com suas janelas opacas pela poeira do tempo e madeira escurecida pelos anos. Só preciso catalogar os itens e preparar tudo para a venda, murmurou para si mesma, tentando acalmar a inquietação que crescia em seu peito desde que receberá a notícia da herança. A chave girou com dificuldade na fechadura enferrujada. O rangido da porta ecoou pelo hall de entrada como um gemido doloroso de boas-vindas. Laura respirou fundo, sentindo o ar pesado carregado com o cheiro de mofo, madeira antiga e algo mais que não conseguia identificar, um odor adocicado e pútrido que parecia emanar das próprias paredes. Que lugar assustador! Sussurrou, sua voz engolida pela imensidão silenciosa da casa. O hall de entrada revelava uma escadaria majestosa que conduzia ao 2º andar. Móveis cobertos por lençóis brancos pontilhavam o ambiente como fantasmas congelados em poses de espera. Laura ligou a lanterna de seu celular, criando sombras alongadas e distorcidas que dançavam pelas paredes enquanto avançava. As tábuas do assoalho gemiam a cada passo, anunciando sua presença para os cantos mais recônditos da mansão. Fotografias em molduras ornamentadas decoravam as paredes do corredor, rostos desconhecidos cobertos por uma fina camada de poeira. Laura passou os dedos por uma delas, revelando o semblante austero de uma mulher de meia-idade com olhos penetrantes que pareciam segui-la. Tia Eleanor, presumo, murmurou, notando a semelhança inquietante com seus próprios traços faciais. O corredor parecia alongar-se à medida que avançava, uma ilusão de ótica perturbadora que fez Laura questionar se o cansaço da viagem não estava afetando sua percepção. As portas se sucediam, todas fechadas, como guardiãs de segredos que preferiam permanecer ocultos. Ao fim do corredor, uma porta entreaberta deixava escapar um fraco feixe de luz. Laura hesitou, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. A sensação de estar sendo observada intensificou-se, fazendo-a olhar repetidamente por sobre o ombro, apenas para encontrar o vazio do corredor atrás de si. Empurrou a porta lentamente, revelando um quarto amplo que parecia ter sido o aposento principal de Eleanor. Um espelho antigo dominava uma das paredes, coberto por um pano negro que contrastava com a poeira clara que se acumulava sobre os outros móveis. O tecido parecia novo, como se tivesse sido colocado ali recentemente. Laura avançou em direção ao espelho, seus dedos tremendo ligeiramente quando tocaram o tecido. Uma voz interior gritava para que deixasse o objeto coberto, mas sua curiosidade foi mais forte. Com um movimento rápido, puxou o pano. O espelho era magnífico, uma peça barroca com entalhes elaborados de faces contorcidas e folhagens intrincadas na moldura dourada. O vidro, porém, parecia estranho, com uma qualidade quase líquida, como água escura e parada sob a luz fraca de sua lanterna. Por um instante, Laura viu apenas seu próprio reflexo. O rosto oval emoldurado por cabelos castanhos, olhos verdes cansados da viagem. Mas então, atrás de sua imagem refletida, uma sombra moveu-se rapidamente. Laura girou, o coração disparado, apenas para encontrar o quarto vazio atrás dela. É só a minha imaginação, disse em voz alta, esperando que o som de sua própria voz dissipasse o medo crescente. Mas suas palavras caíram pesadas no ar, como se a própria casa as absorvesse. Ao virar-se novamente para o espelho, uma sensação de deslocamento a dominou. Seu reflexo estava lá, idêntico em todos os aspectos, mas havia algo fundamentalmente errado. Enquanto Laura piscava nervosamente, seu reflexo permanecia com os olhos fixos, imóveis. Isso não é possível, sussurrou, inclinando-se para mais perto do vidro. O reflexo sorriu lentamente, um sorriso que Laura não estava dando, os lábios se estendendo além do normal, revelando dentes que pareciam afiados demais. Laura gritou, tropeçando para trás, caindo sobre uma cadeira coberta. E então viu. Um líquido carmesim começava a escorrer do topo do espelho, descendo pelo vidro como lágrimas de sangue. No horror daquele momento, Laura jurou ter ouvido uma risada distante, vinda de todos os lugares e de nenhum lugar ao mesmo tempo. A noite havia caído completamente sobre a propriedade quando Laura finalmente conseguiu se levantar do chão onde estava encolhida desde o episódio com o espelho. As horas passaram como um borrão febril enquanto ela tentava convencer-se de que tudo não passará de uma alucinação causada pelo cansaço e pelo estresse das últimas semanas.
O divórcio recente, a perda do emprego, e agora esta herança inesperada que a trouxera para este lugar isolado. Preciso sair daqui, murmurou para si mesma, buscando a saída do quarto com passos trêmulos. Para seu horror, a porta que antes estava entreaberta agora estava completamente fechada. Laura girou a maçaneta repetidamente, aplicando força crescente, mas a porta não cedia. Tentou gritar por socorro, ciente da inutilidade do gesto. A propriedade mais próxima ficava a quilômetros de distância. Não entre em pânico, disse para si mesma, respirando fundo. Deve haver outra saída. O luar filtrava-se pelas cortinas empoeiradas, lançando padrões fantasmagóricos pelo quarto. Laura evitava olhar para o espelho, sentindo sua presença como uma entidade viva no aposento. Com as mãos trêmulas, vasculhou a bolsa em busca do celular, apenas para descobrir que não havia sinal. Um sussurro suave, quase imperceptível, começou a preencher o silêncio. Laura congelou, aguçando os ouvidos. O som parecia vir das próprias paredes, como se a casa respirasse ao seu redor. Laura. Seu nome, pronunciado com uma voz feminina que era ao mesmo tempo familiar e alienígena, fez o sangue gelar em suas veias. Contra sua vontade, seus olhos foram atraídos para o espelho. O vidro, antes manchado de vermelho, agora apresentava fissuras que se estendiam do centro para as bordas como uma teia de aranha. E nas rachaduras, algo se movia. Mãos pálidas e esqueléticas emergiam gradualmente, dedos alongados demais para serem humanos, agarrando-se à moldura dourada. Laura, você já esteve aqui antes. A voz distorcida parecia vir de dentro do espelho, reverberando pelo quarto como uma onda sônica. Não, nunca estive aqui, gritou Laura, jogando um peso de papel contra o vidro. O objeto atravessou o espelho como se fosse água, desaparecendo no outro lado. As mãos esqueléticas recuaram momentaneamente, apenas para retornarem mais numerosas, estendendo-se para fora da moldura em direção a ela. Laura correu para a janela, tentando abri-la, mas os ferrolhos estavam soldados pela ferrugem e pelo tempo. Com desespero crescente, agarrou uma cadeira coberta e a arremessou contra o vidro. A janela não quebrou. O impacto foi absorvido como se o vidro fosse feito de borracha. Um riso gutural ecoou pelo quarto, emanando de todos os cantos simultaneamente. Laura percebeu com horror que o quarto estava mudando. As paredes pareciam respirar, expandindo-se e contraindo-se como pulmões gigantes. Os padrões do papel de parede rasgado começaram a se contorcer, formando rostos grotescos que a observavam com olhos vazios. No canto do aposento, Laura avistou uma porta pequena que não havia notado antes. Sem hesitar, correu em sua direção, tropeçando em móveis que pareciam se mover para bloquear seu caminho. A porta se abriu para uma escada íngreme que descia para a escuridão. O porão. Laura hesitou apenas por um segundo antes que o som de unhas arranhando o assoalho atrás dela a fizesse decidir. Com a luz fraca do celular iluminando o caminho, ela desceu os degraus apodrecidos que rangiam protestando sob seu peso. O porão era um espaço amplo e cavernoso, com pilares de madeira sustentando o teto baixo. O chão de terra batida estava úmido, e o cheiro de decomposição era mais forte ali. Caixas empilhadas e móveis quebrados criavam um labirinto de sombras. Laura avançou cautelosamente, buscando qualquer saída possível. Foi então que avistou, no canto mais distante do porão, outro espelho, idêntico ao do quarto, mas com o vidro já rachado. Algo se movia por trás das fissuras, algo que se arrastava com movimentos erráticos. Laura, você sempre retorna. Sussurrou a voz, mais próxima agora. Com o coração martelando no peito, Laura recuou, apenas para sentir algo frio tocando sua nuca. Virando-se lentamente, viu que as sombras atrás dela haviam se condensado em uma forma vagamente humana. Uma silhueta feminina com olhos que brilhavam como brasas no escuro. Bem-vinda de volta ao lar, sobrinha. O grito de Laura morreu em sua garganta quando a silhueta se dissipou como fumaça antes que pudesse tocá-la. A temperatura no porão caiu drasticamente, sua respiração formando nuvens de condensação no ar. As paredes pareciam pulsar com um ritmo similar a batimentos cardíacos, bombeando algo obscuro através da estrutura da casa. Laura tentou se orientar, mas algo havia mudado na geografia do porão. Caminhos que antes não existiam agora se abriam entre as pilhas de entulho, enquanto outros se fechavam. Era como se o espaço estivesse sendo continuamente reescrito ao seu redor. Isso não é real, repetia para si mesma como um mantra. Não pode ser real. Um ruído metálico chamou sua atenção.
algo sendo arrastado pelo chão de terra. Seguindo o som, Laura chegou a uma área aberta do porão onde dezenas de espelhos de diferentes tamanhos e formatos estavam dispostos em círculo, todos voltados para o centro, todos cobertos por panos negros idênticos. No meio do círculo, um livro antigo jazia aberto sobre um pedestal de pedra. Aproximando-se com cautela, Laura viu que as páginas amareladas continham diagramas complexos e texto em uma língua que não reconhecia. Algumas passagens, porém, estavam sublinhadas em vermelho e traduzidas nas margens com uma caligrafia delicada que reconheceu das cartas ocasionais que tia Eleanor enviava. O espelho não é um objeto, mas um portal. Aqueles que olham profundamente encontram não apenas a si mesmos, mas todos os que vieram antes. Com um calafrio de compreensão, Laura ergueu os olhos para os espelhos cobertos que a cercavam. Lentamente, um por um, os panos negros começaram a deslizar, revelando os vidros por baixo, como se puxados por mãos invisíveis. Em cada espelho, Laura viu não seu reflexo atual, mas diferentes versões de si mesma. Algumas mais jovens, outras mais velhas, algumas vestidas com roupas de épocas passadas. E todas estavam mortas de maneiras horríveis. Uma com uma corda ao redor do pescoço, outra com o peito perfurado múltiplas vezes, outra ainda sem olhos, cavidades oculares vazias fixadas em um ponto invisível. Você é a próxima, disseram todas as bocas em uníssono, suas vozes combinando-se em uma cacofonia terrível que reverberou pelo porão. Laura sentiu as pernas cederem sob seu peso, caindo de joelhos no centro do círculo. As páginas do livro começaram a virar sozinhas, impulsionadas por uma corrente de ar inexistente, parando em uma ilustração de uma mulher dividida em duas, metade dentro de um espelho, metade fora. O que você quer de mim? Gritou Laura para os espelhos, para a casa, para qualquer coisa que estivesse ouvindo. O som de vidro estilhaçando-se preencheu o ar. Um dos espelhos, o maior e mais ornamentado, começou a rachar até seu centro. De dentro dele, uma figura emergiu parcialmente. Era idêntica a Laura em todos os aspectos físicos, mas seus olhos eram poços negros sem íris ou esclerótica, e seu sorriso se estendia além dos limites do rosto humano, rasgando as bochechas em uma expressão grotesca de alegria maligna. A criatura estendeu os braços para fora do espelho, dedos pálidos e elongados abrindo e fechando ansiosamente. Quero o que é meu por direito, disse a entidade, sua voz uma versão distorcida da de Laura, como se falasse através de líquido. Um corpo, uma vida, liberdade. Com horror crescente, Laura compreendeu a verdade. Não era ela quem havia herdado a casa a havia herdado. Ou mais precisamente, o que vivia dentro da casa, dentro dos espelhos, havia reclamado. Você não é real, sussurrou Laura, recuando. Sou tão real quanto você, respondeu a criatura. Mais antiga, talvez. Mais paciente, certamente. Estamos ligadas, você e eu. Sangue do mesmo sangue. Eleanor entendeu isso no fim, assim como todas as outras antes dela. Os dedos da criatura tocaram o chão do porão, deixando marcas chamuscadas na terra. Seu corpo continuava parcialmente dentro do espelho, como se estivesse passando por uma membrana resistente. Preciso apenas de uma substituta, continuou a entidade. Alguém para tomar meu lugar lá dentro enquanto eu caminho novamente sob o sol. É uma troca justa, não acha? Afinal, você é meu reflexo tanto quanto sou o seu. Laura olhou freneticamente ao redor, buscando alguma rota de fuga. Foi então que notou um padrão nos espelhos. Todos mostravam versões mortas de si mesma, exceto um. Um pequeno espelho de mão no extremo oposto do círculo mostrava apenas escuridão. Com um impulso desesperado, Laura disparou em direção àquele espelho, sentindo os dedos frios da criatura roçarem seu tornozelo enquanto corria. Agarrou o pequeno espelho e o ergueu, vendo não seu reflexo, mas um corredor escuro que parecia levar para fora do porão. Não! Rugiu a criatura, sua forma agora quase completamente fora do espelho maior. Você não entende o que está fazendo. Mas Laura entendeu o suficiente. Com todas as suas forças, arremessou o pequeno espelho contra o chão. O vidro se estilhaçou em centenas de fragmentos brilhantes. O grito que se seguiu não veio de uma garganta humana, foi um som primordial de fúria e dor que fez as próprias fundações da casa tremerem. Um por um, todos os espelhos do círculo começaram a rachar, liberando uma luz azulada que inundou o porão. Um silêncio absoluto desceu sobre o porão. A criatura havia desaparecido, assim como todos os espelhos quebrados. Laura permaneceu imóvel, mal ousando respirar,
temendo que qualquer movimento pudesse perturbar a frágil paz que se estabelecera. Vagarosamente, levantou-se. Suas pernas tremiam e pequenos cortes em seus braços, causados pelos estilhaços de vidro, ardiam levemente. O livro no pedestal havia se transformado em cinzas, restando apenas a capa de couro parcialmente intacta, onde se lia em letras douradas desbotadas, Genealogia Blackwood. Uma luz tênue começou a filtrar-se pelas pequenas janelas do porão. O amanhecer se aproximava. Com o coração ainda acelerado, Laura buscou a escada que a levaria de volta ao andar superior, decidida a deixar aquele lugar amaldiçoado o mais rápido possível. Os degraus rangeram sob seus pés enquanto ela subia cautelosamente. A porta se abriu facilmente dessa vez, revelando não o quarto com o espelho, mas o hall de entrada da mansão. A luz matinal entrava pelas janelas altas, iluminando partículas de poeira que dançavam no ar. A casa parecia diferente na claridade do dia. Menor, mais ordinária, menos ameaçadora. Os móveis ainda estavam cobertos por lençóis brancos, e o cheiro de mofo persistia, mas não havia nenhum sinal do horror sobrenatural que experimentara durante a noite. Foi apenas um pesadelo, murmurou Laura, querendo desesperadamente acreditar nisso. Estresse e exaustão, nada mais. Dirigiu-se à porta da frente, que se abriu sem resistência. O ar fresco da manhã invadiu seus pulmões como uma bênção. Laura desceu os degraus da varanda, sentindo o orvalho molhando seus sapatos enquanto atravessava o jardim abandonado em direção ao seu carro. Parou. Algo estava errado com o veículo. O modelo era o mesmo, a cor também, mas não se lembrava de ter uma rachadura no para-brisa. Aproximando-se, viu que as placas eram diferentes. Um movimento na janela do segundo andar da casa chamou sua atenção. Por um instante, Laura vislumbrou um rosto observando-a, seu próprio rosto, mas com um sorriso que nunca daria. A realização a atingiu como um soco no estômago. O espelho de mão, o único que mostrava escuridão em vez de sua morte, não era uma saída. Era outra entrada. Ao quebrá-lo, não havia destruído a criatura. Havia liberado algo ainda pior. Olhou para suas mãos, notando pela primeira vez que pequenas escamas translúcidas cobriam sua pele em certos pontos, brilhando sutilmente sob a luz do sol como fragmentos de vidro. Você nunca poderia me destruir, sussurrou uma voz dentro de sua cabeça, sua própria voz, mas mais antiga, mais sábia, carregando o peso de séculos. Somos uma só agora. Laura tentou gritar, mas nenhum som saiu. Seu corpo se movia, mas não sob seu comando. Caminhou de volta em direção à casa, observando impotente enquanto sua mão, não, a mão da criatura que agora habitava seu corpo, girava a chave na fechadura. A porta se fechou atrás dela com um clique definitivo. No espelho do hall, Laura viu seu reflexo sorrindo para ela, aprisionada do outro lado do vidro, enquanto a entidade usurpadora sussurrava com seus lábios. Bem-vinda ao seu verdadeiro lar, Laura. Você sempre pertenceu aqui, como todas as Blackwood antes de você. No reflexo, Laura bateu silenciosamente contra o vidro, seus gritos mudos ecoando apenas no mundo invertido onde agora habitava. Do lado de fora da casa, o sol brilhava sobre a placa desbotada próxima à entrada, propriedade Blackwood, 1823. E nas janelas da mansão, todos os reflexos sorriam em uníssono, mesmo quando seus originais não o faziam.